Olá, amados de Deus, que alegria estar de novo em contato com vocês através desse programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é sempre o mesmo, é uma goteira, é anunciar o Evangelho de Deus, o Deus que se fez gente, que se fez carne, que habitou entre nós e que por graça pode habitar em nós. Esse Deus que é a realidade mais maravilhosa que pode existir. Você pode ser um aliado nosso. Os links e endereços estão aí na tela da sua TV. O nosso canal no YouTube é youtube.com/PIBLondrina1 e no Facebook é facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Nós estamos contando com a sua participação, com as suas orações, com a divulgação, com a colaboração, se assim for, da vontade de Deus, que você mova o seu coração para que esse programa se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior. Nós vamos fazer um rápido intervalo e você fique conosco que já já nós voltamos. Um dia, numa festa de casamento em Brasília, eu estava conversando com um primo que era jornalista, que é jornalista e foi jornalista do Estadão, e ele estava muito preocupado com a questão do mercado religioso. E ele me fez uma pergunta sobre o que é religião e o que é esse negócio de evangélico. E aí eu comecei a conversar com ele e dali surgiu a oportunidade de escrever um livro que pudesse dar uma diferença entre a religião e o evangelho. Eu comecei a escrever esse livro em 2001. Eu estava, inclusive, em Boston, quando houve o atentado das Torres Gêmeas. Eu estava escrevendo o terceiro capítulo desse livro, que é uma tentativa de colocar os dois lados para que as pessoas identifiquem. O título do livro é Religião, a Bandeira do Inferno. Que a gente procura colocar o evangelho de um lado e a religião do outro. Ou a religião de um lado e o evangelho do outro. Nós começamos falando sobre religião e evangelho como duas coisas diferentes. A religião de Caim e o evangelho de Abel. O filho da carne e o filho da promessa, Ismael e Isaac. Ismael é o filho da carne, Isaac é o filho da promessa. E assim nós fomos procurando colocar sempre os filhos mais velhos como aqueles que representam a religião e o filho mais novo, o representante do evangelho. Nós fomos colocando Esaú e Jacó, o filho mais velho da parábola do pai bondoso, chamada parábola do filho pródigo, e o filho mais novo, o filho mais velho da parábola do viticultor e o filho mais novo, Marta e Maria, Saulo e Paulo, na mesma pessoa, o Saulo representando a religião, o Paulo representando o evangelho, e finalmente Adão e Cristo. Então esse livro tem sido usado por muitos para compreender a diferença entre
o que é o Evangelho e o que é a religião. Ele já está na sua terceira edição, é um livro muito procurado, é uma indicação que a gente faz pela centralidade da pessoa de Cristo e da obra de Cristo em favor do pecador. Não é um livro acadêmico, é um livro para a leitura daqueles que querem compreender essa verdade. Você já cumprimentou talvez uma pessoa pensando que era outra, já tomou um remédio pensando que tinha um efeito e tem outro, e assim, às vezes a gente fica dentro da religião pensando que é uma coisa e é outra. Agora, o Evangelho não cobra, o Evangelho descansa. A religião é um lugar de cobrança e não de descanso. E este é um livro que nós indicamos para a sua leitura. Espero que Deus use e que você seja edificado com esta obra para a glória de Deus, ok? É uma indicação nossa. Hoje nós vamos tocar num tema que é um pouco difícil. É usar o dinheiro ou ser usado pelo dinheiro. Alguém disse que poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela usa o dinheiro. Poucas coisas testam a vida espiritual de uma pessoa. Este é um assunto difícil de ser abordado porque muitos acham que o dinheiro não tem como que uma personalidade, ele é neutro, ele é uma coisa. Mas é muito complicado nós vermos o dinheiro apenas como uma coisa. A única realidade que Jesus se utilizou para comparar com a divindade, com Deus, foi o tal Mamon. Palavra de origem aramaica, que tem esse sentido daquilo que você pode confiar. Tirando a máscara desse cara, esse tal de Mamon, nós vemos que se trata do dinheiro, das riquezas, dos bens que acabam nos dominando. Jesus o chamou de Senhor, ainda que ele seja escrito com letra minúscula. A sua dominação é de dimensão maiúscula. Ele acaba exercendo muita força sobre a vida das pessoas. Em Mateus capítulo 6, verso 25, Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
Está claro aqui que Jesus colocou o dinheiro, colocou Mamon com uma personalidade, com um caráter de senhorio. Você não pode servir a dois senhores. O dinheiro não é um mero objeto, nem uma simples coisa. Jesus o colocou em oposição a Deus como algo que tenta dar sentido ao ser humano. Ele tem uma vida própria e exerce um poder de afeto, de admiração, de conquista e domínio sobre os sujeitos do seu ciclo de relacionamento. As pessoas ficam como que obcecadas, muitas vezes, pelo poder que o dinheiro exerce, pelo fascínio do dinheiro. Sem respirar, ele inspira uma galera enorme e a faz com que a turma transpire em busca dos seus favores. Quantos se desgastam tanto para tê-lo e poder ser aceitos pelos seus efeitos. Pessoas que, quando falam dos seus bens, do que têm, porque é a única forma de encontrar identidade, é na posse, é na receita, porque eles não têm nada de valor permanente. O dinheiro tem mais adeptos do que todas as religiões, do que todos os esportes deste mundo, governando pelas suas propostas de realização todo tipo de gente. É um senhor apaixonante. Muitos vivem por causa do dinheiro e morrem por causa dele. Mas o apóstolo Paulo mostra que ele tem um poder de desequilibrar a balança emocional ao tentar equilibrar a balança econômica. Ele mexe com os nervos, ele mexe com as emoções, ele deixa muitas vezes a pessoa com os nervos em frangalhos para possuí-lo, quando na verdade elas são possuídas por este poder da posse do dinheiro. E Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 10, ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça, nesse desejo, nesta avareza, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Você vê que não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E isso nos chama a atenção, porque neste caso o din-din ganha um status de pessoalidade, já que amar se relaciona com pessoas. O verbo amar, ele precisa de reciprocidade. E isto implica em pessoalidade. Se alguém é levado a dizer assim, por exemplo, eu amo a minha bicicleta, ele está concedendo à sua bike uma identidade pessoal. Porque nós amamos as pessoas. Nós podemos gostar das coisas. As coisas no máximo podem ser apreciadas, mas nunca amadas.
Nós amamos pessoas. E Paulo está dizendo aqui que o amor ao dinheiro se torna a raiz de todos os males. Uma vez eu ouvi uma pessoa conversando comigo e disse assim: eu adoro esta comida. E eu pontuei com ela, disse: olha, as coisas a gente gosta, as pessoas a gente ama, mas nós só adoramos a Deus. O verbo adorar, usado aí com coisas ou com pessoas, é impróprio, porque ele está... Adoração é algo que é uma admiração singular para Deus. Eu gosto muito de certos pratos de comida, eu gosto de um bom bacalhau, eu gosto de coisas, eu gosto de uma bicicleta, eu gosto. Mas eu amo você, eu amo pessoas, eu amo aquele que a gente se envolve. Eu adoro a Deus. Amar ao dinheiro é de fato o mesmo que torná-lo algo pessoal. Nós podemos gostar dos seus resultados, mas não podemos amá-lo. Se o amamos, ele se torna um sujeito do nosso afeto e um senhor. Quem ama dinheiro torna-se escravo do dinheiro, porque ele não tem correspondência, mas ele tem a dominação. O dinheiro, como sujeito de afeto humano, acaba se convertendo num senhor e consumidor de escravos. E nós precisamos ganhar uma dimensão diferente com relação a esse assunto. Eu gostaria de dar uma paradinha aqui para os nossos comerciais e depois eu volto para a gente conversar um pouco mais sobre esse ponto. Cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. Hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, com bom com sua vida, viver em comunhão com meus irmãos. Você se lembra que eu estava falando há pouco que o dinheiro, como sujeito de afeto, dos nossos afetos, ele acaba se convertendo num senhor e consumidor de escravos? Quando nós temos este olhar para o dinheiro, ele toma conta da nossa vida. Amar o dinheiro é tê-lo como um roedor de nossas emoções, sem contudo poder corresponder nossa carência de afeto pessoal. Eu bato a mão na carteira, eu vejo que eu tenho dinheiro, eu vejo que eu posso comprar uma opção de coisas, mas ele não pode dar satisfação para aquela maior necessidade que eu tenho, que é a necessidade de significado por um amor incondicional. Ele se torna uma espécie de ditador de exigências e um abutre de nossas entranhas. Ele tira os pedaços da gente, porque se eu perco, eu fico danado, eu fico preso pela perda, e se eu ganho, aquilo me deixa com vanglória, eu sou o dono do mundo. Por quê?
porque tememos perdê-lo se o temos um pouco e ambicionamos muito ganhá-lo se for escasso em nosso bolso. Aí nós investimos tempo demais com ele, sem que ele possa satisfazer aquilo que é de mais significativo na nossa essência humana, que são relacionamentos de afeto. O amor requer algum tipo de reciprocidade. Não existe amor se não houver uma correspondência afetiva. Quando a Bíblia define Deus como amor, nós entendemos que ali está uma relação da Trindade. Os pais do deserto chamavam esta relação de amor, de afeto, de pericorese, uma espécie de dança em que um ama o outro e se realiza no outro e vice-versa. Então, o amor requer essa troca de afetos. A questão é como se consegue a contrapartida relacional com o dinheiro. Como é que eu vou ter com o dinheiro uma relação em que eu dou para ele e ele dá para mim? Ele só me dá posse, mas ele não me dá o contentamento. Alguém pode amar a prata, porém ela nunca poderá corresponder esse amor. Eu digo para minha esposa, eu amo você, ela corresponde. Eu digo para os meus filhos, eles correspondem. Eu digo para os meus netos, e assim nós temos uma relação de reciprocidade. Eu falo para os meus amigos, eu abraço os meus amigos. Talvez por isso que diz que mais vale amigo na praça do que dinheiro na caixa. Você tem amigos, você tem relacionamento, você tem suporte. Estou falando amigos, não amigo do dinheiro ou das suas posses, porque esse aí, quando faltar, eles vão embora. Mas o dinheiro gera paixão, mas jamais se viu apaixonado por alguém. Deixa as pessoas apaixonadas por ele, mas ele não se apaixona por ninguém. Por qualquer coisa que acontece, ele vai embora e deixa o sujeito na miséria. Ele dá poder às pessoas, embora não tenha poder para amá-las e contentá-las. E às vezes eu tenho encontrado pessoas muito ricas que são tão infelizes e descontentes. Me lembro de uma vez de uma senhora que ela, conversando com ela do alto do seu belíssimo apartamento, via-se um barraco lá embaixo e ela olhando e disse assim: como eu gostaria de morar naquela casa e ter alegria e paz. E eu moro neste apartamento rico e eu sou infeliz. Porque o dinheiro não pode dar a felicidade, ele pode dar coisas. Perguntaram a um bilionário uma vez quanto era suficiente para uma pessoa se contentar com o que tem. E ele respondeu: só um pouquinho a mais. Só um pouquinho a mais. Quer sempre ter um pouco mais. No livro de Eclesiastes diz que o dinheiro nunca diz basta. Você está sempre querendo e querendo, querendo. Você tem 1 milhão que é 2, tem 2 milhões que é 4, tem 4 que é 8. E assim o negócio é exponencial, é um negócio que vai querendo mais e mais e mais e não chega. Não chega. Um pouquinho mais. Alguém diz que dinheiro é como água do mar. Quanto mais a pessoa bebe, mais sede tem. Aquilo vai despertando um desejo maior de querer mais. Contudo, nós precisamos encarar o dinheiro, que pode ser uma bênção. Ele pode ser uma bênção. Ou pode também ser uma maldição. Uma bênção quando ele está no meu bolso.
e eu posso usá-lo. Mas ele é uma maldição quando ele está no meu coração ou na minha vida e ele me manda. O avarento, por exemplo, ele não tem, ele pode ter muito posse, mas ele não tem nada. Ele só tem o domínio do dinheiro sobre a vida dele. O dinheiro será maldição quando eu for servo dele. Mas ele pode ser uma bênção se eu puder usá-lo em benefício pessoal, da família ou do bem comum, investindo em dar às pessoas um pouco mais do que elas precisam. O dinheiro que eu aplico em favor de uma missão pode me fazer um missionário no exterior sem que eu tenha que viajar a um país distante. Pode me fazer um professor se eu investir numa escola em que vou dar condições, numa creche, para criar condições para aquelas crianças, eu me torno um parceiro da sociedade. Quando aplicamos parte do dinheiro que passa em nossos bolsos ou em nossas bolsas em benefício daqueles que precisam, nos tornamos canais de bênçãos para estas pessoas. Nós somos instrumentos. Alguns têm o privilégio de ganhar mais, mas também devem ter o privilégio de investir mais. Meus queridos, nós, os que vivemos da esmola da graça, que vivemos da misericórdia de Deus, nós precisamos aprender a nos contentar com a suficiência da graça e a sermos mais liberais e libertos para investir naquilo que é de valor eterno. Investir em obras de valores permanentes. Quando eu invisto, por exemplo, na pregação do Evangelho, eu invisto em algo que não é perecível. Porque a Bíblia diz que quando você ganha uma alma, esta alma vale mais do que o mundo inteiro. Logo, se eu invisto na pregação do Evangelho, eu faço uma aplicação de proporções eternas. Que Deus me dê a graça de não ser um sujeito usurário, possessivo, dominado pelo dinheiro. A maior riqueza neste mundo é o contentamento, tornando imateriais as nossas posses materiais. Que Deus, na sua graça, nos dê sabedoria para usar bem o dinheiro e nunca sermos usados pelo dinheiro. Você e eu podemos ser parte da solução dos problemas e nunca parte dos problemas. Eu espero encontrar com você um outro dia, de coração para coração, neste programa ou na vida, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe ricamente a sua vida.